questão, né? Só que assim, pessoal, eu reparei que tem muito poucas pessoas que fizeram a lista. Então, eu acho que eu vou fazer com vocês as outras questões, as primeiras, né? Vamos lá, eu vou abrir aqui a lista, né? Lista de exercícios. Então aqui, ó, pessoal, ó, a lista, né, tá no Classroom, tá no grupo do WhatsApp também. Então aqui, ó, eletrônica analógica. Tá aqui nossa terceira lista, quarta lista. É essa aqui. O que vocês vão usar para fazer a quarta lista? Aqui tem os materiais embaixo, ó, o quinto material de aula, tá? Que é o slide. Tem tudo aqui, tá? Então vamos lá, fazer as outras questões da lista. Deixa eu só... Tá. Observem que... Vamos lá, pessoal. A lista, eu não sei porque tá... Ó, ontem a gente fez essa questão aqui, a quinta, né? E parou na sexta que deu uma confusão lá com a fórmula. Mas a gente vai resolver. Podem usar a fórmula que está aqui mesmo, pessoal. Porque assim, na prática, não vai mudar muita coisa. Esse 2, o erro que eu fiz aqui, tá? É porque eu deixei de botar um 2 aqui no VD. Mas na prática não muda muita coisa o valor. Tá bom? Muda, enfim, pouca coisa. Então vamos continuar usando aqui até para não perder esse material, tá bom? Mas então vamos lá. A gente fez a quinta, mas mesmo assim eu vi que pouca gente respondeu a lista. Então vamos lá, vamos ver tudo novamente para, né, a gente resolver essa questão, né? A primeira questão, pessoal, é muito simples, né? Aqui é só eu quero saber um pouco sobre os tipos de corrente elétrica, o que é corrente contínua e o que é corrente alternada, tá? Bom, corrente contínua, né, pessoal? Como o nome diz, é aquela corrente, né, que ela é contínua, né, fornecida por uma fonte de corrente contínua. Simplesmente isso. Se vocês falarem isso, tá ok. Exemplos de fonte de corrente contínua. Claro, no slide, pessoal, vai estar lá uma explicação melhor, né? Então vocês têm que estudar pelo slide, ó. Tudo tem lá na primeira parte do slide. Corrente contínua, corrente elétrica em que o fluxo de elétrons não muda de direção, ou seja, contínua. Assim a carga permanece sempre a mesma. E aqui, dê exemplos de fonte de corrente contínua. No slide também tem, ó, pilhas, baterias, celulares, né? Já a corrente alternada. O que é corrente alternada? É a corrente em que o fluxo de elétron fica alternando, né? Dê exemplos de fonte de corrente alternada, pessoal. Pode ser as hidrelétricas, termoelétricas. Se vocês quiserem falar a tomada, não, a tomada residencial, eu aceito, não tem por que não, até porque a tomada residencial é um ponto de energia de corrente alternada, né? Então, se você falar isso, eu tenho que aceitar, tá ok? Não tem problema. Então, corrente contínua, fluxo de elétrons segue apenas um sentido, corrente alternada, fluxo de elétrons fica variando seu sentido, alternando, né, a sua polaridade. Fontes de corrente alternada: tomada, hidrelétricas, termoelétricas, entre outros. Fonte de corrente contínua: baterias, pilhas, painéis solares, diversos. Tá ok? Então essa primeira aí a gente já resolveu. Segunda questão, né? Sabendo que o sinal da figura abaixo corresponde a um sinal senoidal, responda as seguintes questões, né? Bom, aqui nessa questão vocês vão ver que vai ter uma imagem de um... Qual é essa figura aqui, pessoal?
Quem poderia me falar? Corrente alternada? Isso, é uma figura de uma corrente alternada. Muito bem. Então, né, ó, o que que ele pede na questão, né? Na verdade, eu nem vou falar o que ele pede na questão, vamos só interpretar aqui sem essa pressão de questão. Se ela é uma corrente alternada, você tem um sinal senoidal, que é esse aqui, ó. O sinal senoidal tem essa característica de você ter essas ondas que ficam variando, né, entre ficam variando dessa forma. Tudo sempre em torno de um eixo, que aqui é o eixo x, tá? Que no nosso caso, o eixo x, ele tem valor de t, que é tempo, né? Que é segundos, tá? Então esse sinal senoidal fica alternando sempre, no meio dele vai ter o zero aqui, né? No caso da corrente alternada. Bom, a gente viu nas aulas que esse tipo de sinal ele é periódico, ou seja, ele possui ciclos. O que é um ciclo? É algo que acontece em um ponto, chega num determinado momento e ele retorna ao ponto inicial. E ele vai novamente fazer a mesma coisa. Isso é um ciclo, né? Um ciclo da vida, ciclo de não sei o que. Enfim, o ciclo é algo que vai se repetindo continuamente, né? Então aqui você vai ter também o mesmo conceito, é um ciclo que se repete. E observe que você tem uma figura aqui, ó, que começa em zero, sobe até um ponto aqui que a gente chama de VP, que é o valor de pico, depois desce novamente até um outro VP, só que inferior, né? Menos VP, e volta novamente em zero. Observe que ele passou por dois extremos e voltou ao estágio inicial. Isso aqui, pessoal, a gente chama de um ciclo. A outra figura que tem aqui, ó, se a gente for fazer o mesmo esquema, nós vamos ter aqui, ó, primeiro ciclo, né, no primeiro caso que a gente viu, e a próxima figura é o segundo ciclo. E assim sucessivamente, né, por quantas imagens tiver aqui, né, quantos for. O ciclo, ele tem um tempo que ele acontece. E o tempo para um ciclo for executado, né, esse ciclo de começar em zero, chegar num ponto, chegar em outro, voltar em zero, isso aí a gente consegue medir em tempo. E o tempo para ele executar esse ciclo, a gente chama de quê, pessoal? Quem lembra? Período? Muito bem, período. Exatamente, é o tempo que leva para executar um ciclo. Então, o período é engraçado, pessoal, que a gente escreve ele aqui, ó, como a letra T, viu? T é período. Então, o período aqui é o tempo para ser executado um ciclo. Vocês concordam que nessa imagem eu já tenho o período aqui? Se vocês interpretarem ela? Acho que sim. Exatamente, ó, o Luiz Gustavo falou aqui. Na imagem já tem o período, pessoal. Tá bem aqui, ó, 0,2 segundos, essa setinha aqui. Então, o período aqui da imagem é 0,2 segundos. Pronto. Já tem uma resposta aqui da questão que já está dada na imagem. Que é a letra A. E olha que eu nem li, né, o que ele quer, mas observem aqui o que ele está querendo aqui, ó. Frequência e período do sinal acima lá na letra A. Período você já obtém do gráfico. E a frequência, pessoal. Aí a frequência, né? Aí o que é frequência? Vamos relembrar aqui, né? A frequência é a quantidade de ciclos em um segundo. Bom, aqui eu não tenho, né, o gráfico até um segundo, mas eu sei que a fórmula da frequência é essa aqui, ó, F igual a 1 sobre período. Isso aqui vai dar exatamente a quantidade de ciclos por segundo. Então, o que você vai fazer? É só substituir 1 dividido pelo período que você obteve, dividido por 0,2, né? Isso aqui vai dar, né, pessoal, um valor aí, né?
aqui eu não queria responder, mas está tão fácil, né? 1 dividido por 0,2, né, pessoal? Vai dar 5, né? Então a frequência aqui ficou um pouco ruim aqui de ver, mas deixa eu colocar aqui mais para baixo. A gente já tem um período, agora a gente tem a frequência. Frequência é igual a 1 sobre período. Vai ser 1 sobre 0,2, que vai dar 1 dividido por 0,2, pessoal, é só usar a calculadora, quem não está pegando rapidamente assim. Mas é como se fosse 10 dividido por 2, tá? Então é 5. Fórmula da unidade da frequência, pessoal, quem lembra? Alguém lembra? Bom, pessoal, a fórmula da frequência, não esqueçam, é Hertz. Vocês já devem ter ouvido falar de Hertz alguma vez na vida de vocês, assim, né? Em algum momento alguém falou, não sei quantos Hertz, né? Então vocês memorizem que Hertz é frequência, tá? Quando alguém fala em Hertz. Óbvio, né? Claro que vocês já viram em rádio, né? Não é possível, né? Todo mundo aqui já ouviu uma rádio, 99,9 MHz, né? Não sei quanto MHz. Então, Hertz é frequência, tá? Então, a unidade de frequência. Então, é 5 Hz e o período é 0,2 segundos. Aí você vai ter agora a letra C, né? A letra B da questão, ele quer a tensão de pico. A tensão de pico aí já é uma questão de fórmula mesmo que tem no slide. A tensão de pico é aquele Vp, que está aqui no ponto máximo da onda. Ela vai ser igual a tensão RMS vezes raiz de 2. Nesse caso aqui, a tensão RMS, pessoal, significa a mesma coisa de eficaz. Qual a tensão eficaz aqui na figura? Exatamente, 220 volts, tá? E aí, pessoal, é só substituir e fazer, tá? Aí eu não vou fazer, porque senão eu vou fazer tudo pra você. Aí é só substituir na fórmula aqui e fazer. Essa fórmula tá no slide, tá? Bom, aqui é uma questão de transformador, pessoal. Esse aqui eu também não vou fazer porque tá no slide, tá? Eu só vou mostrar a diferença dela pro slide, tá? Então aqui, ó, nessa terceira questão ele quer a relação de transformação, a tensão no secundário e para você falar se o transformador é abaixador ou elevador. Então vamos lá. No slide tem uma questão muito parecida, tá? Que é essa aqui, ó. Tá aqui, ó, transformador abaixador. Que já aqui no slide você já vê uma resposta de uma das questões lá, né? Em uma das alternativas lá, acho que é a alternativa C. Ele pergunta se ele é abaixador ou elevador, né? Aqui, se vocês forem no slide, você já tem a resposta. Eu não vou nem dizer qual é, porque tá bem óbvio. Tá aqui explícito, né? Tá escrito, literalmente. Então, nessa questão ele também quer, né, a tensão no secundário e a relação de transformação também, eu acho. Não, aqui ele só pega a tensão no secundário, tá? Mas a relação de transformação é muito simples, tá? Não tem muito mistério. Ó, transformador abaixador, 220 volts, mesma coisa da questão. A única coisa que muda é que aqui no secundário do slide eu tenho 10. E no secundário da lista eu vou ter 20. Eu só mudei isso, né? Na questão.
Então, com a questão do slide, vocês respondem, dá para responder esse exercício, tá bom? A única coisa que não tem no slide é essa letra A aqui, que ele quer a relação de transformação. Mas, pessoal, a relação de transformação é muito simples, tá? Para você obter a relação de transformação, eu vou fazer a letra A aqui, ó. Letra A. Relação de transformação é RT. É igual ao número de espiras no primário, que esse aqui é o transformador, né? Lembrando. O número de espiras no primário é o N1, sobre o número de espiras do secundário, que é o N2. Então, RT é igual a N1 sobre N2. Quem é N1 aqui na questão? 100, né? Aqui em cima, viu, pessoal? Não estou tirando esses valores do nada. N1 igual a 100. Quem é N2? 20. Quanto vai dar isso aqui, pessoal? 100 dividido por... Isso, a Caroline falou aí 5, né? Ó. Beleza, 5. Não tem unidade, é só 5 mesmo. Então aqui, ó, qual a relação de transformação do transformador? RT igual a 5. Pessoal, assim, tem uma dica. Você acabou de obter RT igual a 5, né? Para fazer a letra B, pessoal, tendo a relação de transformação, é uma coisa muito simples. Para você obter a letra B, se você quiser fazer de uma forma rápida, o V2, que é a tensão no secundário, é igual a 220 dividido por RT. Então, V2 vai ficar igual a 220 dividido por 5. Ou seja, uma vez você respondendo a letra B sai meio que imediatamente, tá? É só você dividir a tensão de entrada, né, que é 220, que está aqui, ó, tensão no primário, né, que ele chama, mas é a tensão de entrada. Tá bem aqui na questão, viu, pessoal? Valor de tensão no primário, 220. E dividir pela relação de transformação. Tá? Isso aqui vai dar quanto? Vamos ver. Vamos fazer aqui. A gente já está aqui mesmo. Vai dar, ó, 220 por 5, 44. Então, V2, que é a tensão no secundário, vai dar igual a 44 volts. Beleza? Bom, o transformador da questão é do tipo abaixador ou elevador. Ah, pessoal, aí é brincadeira, né? É claro que ele é um abaixador, né? Porque observem. Eu entrei com uma tensão maior ou menor do que a tensão que eu saí? No primário foi uma tensão... Pois é, no primário eu entrei com uma tensão maior do que no secundário. Consigo compreender? Ó, no primário aqui, ó, observem a imagem. No primário eu mandei 220 volts. No secundário, que é esse circuito menorzinho aqui, eu saí com 44 volts, que a gente calculou aqui, ó. Então, se eu entro com algo que é grande e saio com algo pequeno, eu abaixei. Logo é um circuito, um transformador do tipo abaixador, né? Muito simples de perceber, né? De forma intuitiva. No slide vocês também vão ver lá, porque está escrito, né, pessoal? Eu falei que estava literalmente escrito porque tá literalmente escrito mesmo. Uma questão parecida aqui, ó, no slide, né? No nosso material de aula, né? Literalmente escrito aqui no exercício, ó. Transformador abaixador. Tá? Então essa parte é muito simples. Bom, pessoal, aí a quarta questão é circuito retificador. A gente já conversou ontem, eu não vou repetir isso, porque eu espero que vocês estejam focando na aula. A aula de ontem foi muito boa, eu gostei muito. Fiquei de passar os materiais, até a Hillary cobrou lá no grupo, só que eu realmente não consegui, porque o meu material eu gravo, né? Então eu ainda tenho que pegar a gravação, tá? E botar pra vocês, mas hoje mesmo eu coloco toda a gravação de ontem.
Então, foi muito bom a aula de ontem e a gente fez na aula de ontem esse exercício aqui do retificador de meia onda, né? É o exercício 5 e 6. Os únicos exercícios que tratam de retificador assim com cálculo é a quinta e a sexta questão. Então a gente fez a quinta ontem e faltou a sexta. A sexta deu uma confusão com relação à fórmula, né? Porque eu falei que na sexta questão a fórmula eu tinha colocado errado. E realmente eu coloquei, né? Porque aqui em vez de menos VD nós teríamos que ter menos 2VD. Tá? Porque eu estou usando um retificador de onda completa em ponte, sendo que sempre vai, em um ciclo, vai passar sempre por dois diodos, sempre dois diodos vão funcionar, tá? Uma hora vai funcionar esses dois diodos aqui, outra hora vai funcionar esses dois diodos aqui. Então sempre vai ter dois diodos. Se vai ter dois diodos, você tem que multiplicar por 2 o valor da tensão no diodo. Mas, pessoal, como já teve pessoas que enviaram, e eu até coloquei na dica aqui a fórmula errada, eu coloco errado entre aspas, porque, pessoal, como a gente já está multiplicando por 2 aqui, ó, tá bom? Esse probleminha aqui não vai ser muito evidente, tá? Vai dar um erro de poucas casas decimais, tá? Não vai ser algo muito... O que eu quero dizer é que a resposta certa, né, e a resposta, se vocês usarem essa fórmula aqui, vai ser uma diferença mínima entre elas, tá? Então, não tem problema. Inclusive, tem casos, né, em que você nem considera a tensão aqui do diodo. Quando acontece isso? Eu não expliquei para vocês, mas quando a tensão aqui for muito grande, né? Por exemplo, se você tiver uma tensão alternada de 400 volts. 400 vezes raiz de 2 vai dar um valor lá de, digamos, 500 volts. Observe que eu vou subtrair para um valor muito pequeno, né? Que é 0,7. Ou seja, esse valor do diodo não interfere em nada o cálculo. Então, quando tem essas tensões muito grandes, as pessoas até, quando vai resolver, eliminam essa parcela aqui do diodo, tá? Mas enfim, eu não quero confundir a cabeça de vocês. É só usar a mesma fórmula que a gente viu na aula passada, tá? Então é isso, pessoal. Eu falei que era até as 9 horas, né? Então a gente vai se ver agora só às 11, né? Nosso horário normal. Isso aí foi mais uma revisão aí da lista para vocês começarem a fazer, porque eu estou um pouco preocupado, né? Poucas pessoas estão fazendo e essa lista vai contribuir para a avaliação 2, né? Para V2, como a gente já tinha combinado, tá bom? Então é isso, pessoal. Até mais tarde, né? Que a gente ainda vai se ver hoje. Então até mais. Do assunto, né? Então, né? Observem aqui. Nossa aula vai ser sobre transistor hoje, né, pessoal? Transistor de junção bipolar. Vamos falar um pouco sobre a história do transistor, né? Ele foi criado em 1948, então é um componente muito recente, né? Por um grupo de pesquisadores liderado por Shockley, né? E apresentou um dispositivo formado por 3 camadas de material semicondutor, com tipos alternados, ou seja, um dispositivo com 2 junções, né? E esse dispositivo recebeu o nome de transistor. Quando eu falo 2 junções, pessoal, é para vocês terem... Aí vocês podem estar lembrando lá do diodo, né, que a gente conversou. O diodo era um componente que tinha quantas junções? Só uma, né? Era a junção de 2 materiais, que era aquele material tipo P e aquele material tipo N. Não é isso? Ele tinha 2 junções, né? E uma barreira entre as junções. Lá daquela aula de semicondutores que a gente teve, né? Lembrando, um semicondutor, né, pessoal? Aquele material que pode ser tanto condutor quanto isolante, né? A depender da sua configuração. Então, quando eu falo que o transistor ele tem 2 junções, aí vocês já vão lembrando, né, lá do diodo. Se o diodo tinha uma junção, eu faço aqui, ó, 2 junções. Então, a junção é essa barreira, né, entre os elementos. No caso do diodo era P e N.
Aqui no transistor vocês vão ver que é um P, N e outro P. Também podendo ser N, P e outro N. Lembrando, né, pessoal? Vamos lembrar aqui sobre aquela condição do semicondutor tipo P e tipo N. Alguém lembra que queira relembrar a turma dessa condição? Quando um semicondutor é tipo P e quando ele era tipo N? Vocês lembram, pessoal? Vamos lá, pessoal. Vocês estão muito calados. Ó, isso caiu na avaliação 1 e 3, né? Bom, semicondutor tipo P, pessoal, vocês lembram lá que a gente estudou sobre o que? Sobre os elétrons e sobre as lacunas. O semicondutor tipo P tinha mais lacunas que elétrons, tá? E o semicondutor tipo N tinha mais elétrons que lacunas. Então o que a gente está fazendo aqui, né, tanto no diodo como no transistor, é trabalhando com esses elementos, né, e recombinando eles com outros elementos. Então aqui vai ter um elemento tipo P e tipo N, no caso do diodo, e agora tem um tipo P, um tipo N e um tipo P novamente. Tá? Daí, né, a questão das 3 camadas do transistor, que está bem aqui, ó, 3 camadas de material semicondutor. Essas 3 camadas vêm, né, das nossas aulas anteriores, né? É a junção de 3 materiais, tá? Alternados. Então surgiu, né, no ano de 1948. O transistor, vocês estão vendo aqui na imagem o formato, né, dele. Aqui ele é muito reduzido, ele reduziu muito o volume de computadores, né? E aumentou a sua capacidade de armazenamento. Não é por acaso que o surgimento do transistor está muito ligado ao surgimento do computador, tá? Devido às suas características, né, construtivas e de semicondutância, ele foi muito importante, né, pessoal? Aí vamos lembrar daquelas nossas comentários, né? Não é nem a aula sobre sistemas digitais, né? Que a gente viu que aqueles sistemas digitais, eles são sistemas que precisam de uma referência, né, ou de tensão ou de corrente, e o transistor, ele dá essa referência. E ele é um componente tão pequeno que você consegue miniaturizar ele e utilizar com o computador. Antes, né, quem fazia esse trabalho eram as válvulas, que está bem aqui, ó. As válvulas, ele fazia esse trabalho, no caso dos computadores, né, que eu estou dando um exemplo, as válvulas fazia esse papel, né, de dar a referência do sinal para a gente trabalhar na computação, né? Para quem não lembra lá, a gente comentou em sinais digitais. O sinal digital é aquele sinal, né, tipo assim, né? Você vai alto, baixo, né? Aí o alto poderia ser 1, o baixo poderia ser 0, 1, 0. Aí esse aqui gera o código binário, né, para o computador fazer os seus processamentos de forma digital, né? Então, a origem do que vocês estão vendo, né, com o professor George, né, da questão do controle digital, da eletrônica digital, está muito envolvida com os transistores, que está envolvido com a eletrônica analógica. Então, para vocês verem como tudo, né, se encaixa perfeitamente aqui no estudo, né, da nossa eletroeletrônica, tá bom? Então, o papel que faz, por exemplo, o que a válvula fazia aqui? Como eu mencionei, o sinal digital ele pode ser representado por 1, 0, 1, 0, isso, né, interpretando o computador, seu celular, enfim, qualquer dispositivo trabalha com esses sinais digitais, né, dispositivos computacionais, como o seu celular. O seu celular interpreta esses valores entre 0 e 1, mas obviamente no mundo real nós não vamos ter, né, a energia elétrica não é assim, não é 1 e 0, 1 e 0, não. Você vai representar esse valor de 1, por exemplo, como sendo 5 volts e o valor de 0 como sendo 0 volts. Então esses sinais são enviados, né, por uma válvula ou transistor de forma sequenciada ao seu celular pegar essa informação, tá?
ou computador, qualquer tipo de computador digital. Só que antigamente quem fazia esse papel eram as válvulas, e isso deixava o circuito muito grande, muito é, custoso. Você não conseguia fazer um computador, né, nos anos 40. O primeiro computador que foi criado com válvulas, ele chegava a medir um bloco de um apartamento inteiro, né, de um prédio, um andar de um prédio inteiro. Então era algo muito grande, muito, né, causado pelo uso das válvulas, que eram componentes grandes, né. Para vocês terem ideia, hoje em dia as válvulas, elas foram totalmente substituídas por transistores, né. Não só esses, né, os transistores que existem nos computadores, eles estão nos microprocessadores, que já é uma outra história, mas eles também são transistores. Isso aqui é só um exemplo de um transistor para eletrônica analógica, mas quando a gente trata de transistores na parte digital, computacional, o mais conhecido deles são os que pertencem aos microprocessadores. Tá? O seu celular que você está usando, o seu computador que você está usando tem um microprocessador, e nele tem em torno de mais de 1 milhão de transistores trabalhando ao mesmo tempo. Então imagina algo que era do tamanho aqui de uns 5 centímetros, né, essa válvula. Para você fazer um computador, então isso, imagina 1 milhão de válvulas de 5 centímetros pesando cerca de 10 gramas. Era algo extremamente pesado, era algo extremamente grande. Tá? Hoje em dia está tudo mais reduzido, né, miniaturizado. Então, nesse contexto, né, surgiu os transistores da necessidade da miniaturização, né, dos componentes computacionais. Né? A origem do transistor, ela é muito ligada à origem do computador. Tá? Aqui eu menciono que o transistor contribui para todas as invenções relacionadas, como os circuitos integrados, componentes optoeletrônicos e microprocessadores, como eu mencionei. Né? Aqui um exemplo, né, mais claro do que eu estava mencionando. Né? Você tem aqui um circuito, pessoal, com válvulas. Tá? O circuito com válvula é esse aqui que eu vou destacar. Ó. Não sei se dá para ver muito bem, mas as válvulas estão aqui em cima. Tem algumas válvulas menores aqui embaixo. Então, ó, isso aqui era um circuito elétrico nos anos 40, 50. Tá? Já aqui embaixo você vê um circuito já diferente com transistores. O mesmo circuito, só que com transistor. Né? Então você vê que a substituição da válvula impacta diretamente no custo e no tamanho, né, do seu componente. Tá? Você consegue fazer mais coisas com menos espaço. Isso aqui é um exemplo claro aí da diferença. Durante a evolução, né, dos transistores, a gente está vendo aqui, né, um pouco da evolução. Em 1941, uma válvula termiônica, que é a válvula, né, foi usada em telecomunicações. Então começou aqui com a válvula, né. Em 1948, o transistor foi inventado, como a gente mencionou. Esse aqui foi o primeiro transistor, essa figura aqui. Já em 1955, né, a gente já tem transistores ainda menores, e eles já começaram a substituir as válvulas, que são esses aqui. Ó. Observem que já aparecem os 3 terminais que eu mencionei. Em 1957 a gente já estava usando transistores como amplificadores de sinais, que a gente vai estudar mais para frente. E em 1967 surgiu o microchip, que é um chip, né, um chip de computador ou microprocessador, que internamente dele tem milhões, né, de transistores. Tá? Como, né, a imagem aqui de 1997, né? Aqui você tem um chip em 1997, e esse chip tem mais de 5 milhões de transistores, né? Se vocês repararem, é menor que um dedo, né, de uma pessoa. E esse chip é usado em modems e celulares. Tá? Então isso aqui é um pouco sobre a evolução, né, dos transistores. Bom, aqui é um pouco mais do que eu falei. O impacto do transistor na eletrônica, ele foi grande, já que sua capacidade de amplificar sinais permitiu que em pouco tempo ele miniaturizasse
e diminuir o consumo de energia, substituindo as válvulas nas maiorias das aplicações eletrônicas. O transistor também contribuiu para todas as invenções relacionadas com circuitos integrados, né? E aqui eu vou citar de forma clara as vantagens, né? Eles têm um menor tamanho, são mais leves e resistentes, não precisava de filamento, porque a válvula, pessoal, como vocês viram, ela é uma espécie de lâmpada, né? Como dá pra ver aqui, ó. Ela parece muito como uma lâmpada, porque ela tem um filamento interno, que nem uma lâmpada, né? Eles são mais eficientes, pois dissipam menos potência, não necessitam de tempo de aquecimento e têm menores tensões de alimentação. Então, são todas essas as vantagens dos transistores em relação às válvulas. E aqui eu tracei uma linha do tempo, tá, pessoal? Para vocês verem, né, a evolução novamente. Então, os transistores aqui, ó, os primeiros lá nos anos 1950, né? Os transistores de 3 terminais comerciais, né? Aqui já surgiu a primeira rádio, né? Primeiro rádio transistor, né? Utilizando transistor. Em 1970 a gente teve os primeiros chips, né? Já tivemos relógios digitais também, né, aplicações, e foi, né, tendo mais e mais chips de computadores, microprocessadores. Vocês tiveram os videogames, né, computadores pessoais. Agora a gente já está na era do celular, né, os celulares e os smartphones, né. Tudo isso, né, se originou bem lá atrás aqui com o transistor, tá? Para você, isso aqui é só um apanhado geral para vocês verem a importância, né, desse componente da eletrônica analógica. Adentrando mais um pouco na disciplina propriamente dita, a gente tem aqui o transistor de junção bipolar, tá? Agora já falando um pouco mais da nossa disciplina na parte prática. O transistor ou transistor, né, pessoal, tem essas duas nomenclaturas, é um dispositivo semicondutor usado para amplificar ou trocar sinais eletrônicos e potência elétrica. Esse aqui é a definição do transistor, tá? Ele é montado numa estrutura de cristais semicondutores, formando duas camadas de um tipo N e no meio delas o outro cristal, tipo P, tá? A direção da seta determina se o TJB, né, que a gente pode chamar assim, que é o transistor de junção bipolar, né, TJB, é um transistor do tipo NPN, negativo, positivo, negativo, né, do semicondutor, ou PNP. Então aqui a gente tem a simbologia, né, do transistor, simbologia no esquema elétrico, tá, oficial. Então você vai ver que a direção da seta, tem uma seta aqui na simbologia, ó, pessoal. Essa direção que determina se ele é um NPN ou PNP, tá? Quando a setinha está apontada para o transistor, né, para a entrada, ele é um PNP. Quando a setinha está apontada aqui para a saída, ele é um NPN. E aqui, né, outra figura aqui do transistor, tá? Então essa é a definição clássica, tá? Agora a gente vai ver a definição pelo ponto de vista da semicondutância, né? Então vamos lá. Os transistores, eles podem ser construídos com duas camadas de um material tipo N. Quando eu falo material tipo N, é semicondutor, tá? Intercaladas com uma camada de material tipo P. Isso aqui é um tipo da forma como ele pode ser construído. Então você tem aqui um material semicondutor, tá? Nesse material nós colocamos um material tipo N, juntamos por meio de uma junção, que é essa barreira aqui, um material tipo P, que está aqui no meio, tá, em branco. E novamente juntamos com outro material tipo N. Então, diferente do diodo, nós temos agora 3 materiais. Se nós temos 3 materiais, nós iremos ter então 3 terminais.
O transistor ele é caracterizado por ter 3 terminais, tá? Nesse caso aqui, onde você tem duas camadas de material tipo N intercaladas com uma camada central de material tipo P, nós chamamos então esse tipo de transistor de, vamos lá, transistor tipo NPN, tá ok? Devido à sua característica construtiva aqui de semicondutor, tá? Lembrando novamente, um semicondutor tipo N, um semicondutor tipo P e um semicondutor tipo N novamente. Bom, o transistor ele pode ser construído também de outra forma. Ele pode ser construído da forma onde você pode ter duas camadas tipo P e uma camada tipo N. Ou seja, é o inverso, né, do que nós vimos anteriormente. Então é a mesma coisa, você tem um semicondutor tipo P, outro semicondutor tipo N e outro semicondutor tipo P. Logo, esse transistor ele vai ser chamado de PNP, né? Lembrando da sigla, né, do transistor de junção bipolar TJP. TJB, né? Então, se nós formos falar tecnicamente, né, como vocês vão ser técnicos, um transistor desse tipo é um transistor, a gente pode chamar de um TJB PNP, tá? Transistor de junção bipolar PNP. A mesma coisa aqui do NPN, um TJP, um TJB NPN, tá? Esse é o jargão técnico. Um transistor, né, TJB NPN ou um transistor TJB PNP, tá? Dúvidas, pessoal, quanto a característica construtiva do transistor? Não. Tá ok. Então vamos aqui, né? Outra coisa interessante, né, pessoal, é da característica construtiva. Só um momento. Não, sim, aqui é continuando, né? Então aqui já tem os dois tipos que a gente acabou de ver, né? Que é os transistores NPN e os transistores PNP, tá bom? Não tem muito mistério, são só esses dois tipos, no caso dos transistores de junção bipolar. E quanto à simbologia, né, pessoal? A gente viu lá um pouco, né, mas aqui a gente vai ver com mais clareza. A gente viu anteriormente, mas aqui a gente vê com mais clareza aqui a simbologia. O NPN, né, nós vamos ter o que? Lembrando, N com relação à simbologia. Como são duas camadas N, ó, essas duas camadas elas ficam nas extremidades. Então na entrada aqui, né, a gente chama de N, na saída aqui a gente chama de N. E no meio a gente vai chamar aqui de P. Tá? No PNP, que é logo aqui embaixo, é a mesma coisa. As duas camadas aqui que estão nas extremidades da sigla, né? Elas vão ser P na entrada, P aqui na extremidade inferior e no meio vai ser N. Tá bom? Pessoal, só que tem mais uma questão aqui, né? Isso aqui é do ponto de vista do semicondutor. Assim como no diodo, a gente viu que o diodo, né? Vou só lembrar aqui, lembrando do diodo. A gente tinha esse símbolo e a gente falava que esse aqui era o P, né? E esse aqui era o N, do ponto de vista do semicondutor. Não era isso? Só que no ponto de vista técnico, não era bem assim. Alguém lembra o nome que a gente dava para os terminais do diodo? Anodo e catodo? Exatamente, anodo e catodo. Tá? O anodo vai ser aqui o positivo, né? Opa. O anodo aqui o positivo e o catodo, né? O negativo, né?
Então, o termo técnico que vocês vão usar é anodo e cátodo, tá? Até porque o termo de semicondutor é na parte da química, tá? Na parte da engenharia é anodo e cátodo. Eu fiz esse paralelo apenas para vocês verem que no transistor vai ser algo parecido. Claro, não vai ter esses nomes, óbvio. Mas você vai ter as siglas do ponto de vista do semicondutor, e agora a gente vai ter as siglas dos terminais, tá? No caso, os transistores eles podem ser identificados pelos seus terminais, sendo eles emissor, base e coletor, tá? Agora a gente vai ver de forma mais clara aqui na figura. O emissor, pessoal, ele tem a propriedade de emitir portadores de carga, tá? A base é essa parte central, que é a camada mais fina, né? Ela não consegue absorver todos os portadores emitidos pelo emissor, né? Então você vai ter o emissor que vai emitir portadores de carga. Pessoal, portadores de carga é uma forma bonitinha de se falar corrente, tá? Corrente elétrica, os elétrons, tá? Então, ele tem a propriedade de emitir, o emissor ele vai emitir os elétrons. Esses elétrons, eles estão passando pela base, tá? Como a base é fina, ela não consegue absorver todos os portadores emitidos pelo emissor. E o coletor é a maior das camadas, que é essa aqui, ó. Dá pra ver claramente que ela é a maior. E ela é a responsável pela coleta dos portadores vindos do emissor. Então, com aquele paralelo do diodo, né, agora a gente vai ter novas siglas, né, para a gente aprender. Emissor, base, coletor. Tá? Como identificar? Vamos aqui para a nossa próxima slide. No caso do transistor NPN, nós teremos, da mesma forma, emissor, base e coletor. Observem que o emissor ele vai ser aonde a seta, onde sempre você vai ter a seta. Então olhem aqui a simbologia aqui, ó. Do ponto de vista da simbologia, a base, ela é a base, obviamente, onde você tem aqui a base do transistor, que é essa barra aqui. Então, se você olhar um transistor, né, e for, no caso, nossa, isso aqui ficou muito feio. Só um momento. Quando vocês olharem um transistor, né, pessoal, o símbolo de transistor em um circuito, você vai identificar facilmente ele, ó. A base é esse fiozinho que está aqui sendo ligado nessa barra aqui, né? E você coloca aqui, ó, base. O coletor e o emissor é muito fácil de identificar também. O emissor sempre é o fio que está com a setinha aqui, tá? Sempre vai ter uma perninha que vai ter uma seta, observem. Sempre quando tem essa setinha com a seta é emissor. Logo, a perninha que sobra é o coletor. Tá? Base, emissor e coletor. Vai diferenciar algumas coisas com relação ao transistor, se ele é PNP e NPN. Quando muda com relação a saber, né, a questão dos terminais, não vai mudar. O que é seta é emissor, o que é base e a seta que sobra é coletor. O que muda é que no PNP e no NPN a seta uma está em sentido para fora do circuito, né? E outro sentido é para dentro. Quando o sentido é para dentro do circuito, PNP. Quando o sentido é para fora do circuito, a setinha aqui, viu, pessoal? Que ainda não viu a seta, tá bem aqui. A seta da simbologia. Quando a seta está apontada para fora, é NPN. Ok? Bom, aqui a gente tem algumas outras características, tá? Construtivas. Mais do ponto de vista da... Só para a gente reforçar a parte da química, né? Da mesma forma que nos diodos são formadas barreiras de junções das camadas P e N.
o comportamento básico dos transistores em circuitos eletrônicos é fazer o controle da passagem de corrente entre o emissor e o coletor através da base. Para isso é necessário polarizar corretamente as junções do transistor. Novamente a gente vê essa palavra polarizar, né, que a gente já viu no diodo. Só que a polarização do diodo e do transistor é um pouco diferente, né? Ainda mais porque o transistor ele tem 3 terminais, tá? E o terminal da base é que controla essa parte, né? Vamos ver aqui, né? Então você tem aqui um emissor e um coletor. Aqui na figura você consegue identificar o tipo do material, né? N, N e P. Então esse aqui é um transistor NPN, certo? E você vai ter uma base. A base, pessoal, é que vai polarizar esse transistor. Claro, não somente ela, mas a base ela tem agora um fio aqui que você pode estar energizando. E conforme a energização da base aqui, ó, você vai ter corrente elétrica fluindo ou não, tá bom? Esse aqui é o NPN, aqui já do outro lado nós temos o PNP, ó. PNP. Então eu vou botar aqui, ó, PNP. Outra coisa interessante aqui nos transistores, como a gente pode ver, é a barreira de junção, né? Que agora nós temos duas barreiras, que são essas aqui que fica entre as camadas, tá bom? Deixa eu só pegar aqui mais uma. Bom, pessoal, eu tinha um slide aqui que falar um pouco mais, mas eu acho que já vocês conseguiram compreender essa parte da parte de semicondutância. Então eu vou avançar um pouco mais, a gente vai logo trabalhar agora com a polarização do transistor, tá bom? Aí que eu vou abrir outro slide, tá, pessoal? Porque esse slide ainda não tá no formato que eu coloco meus slides, tá? No formato lá com IEMA, tudo bonitinho. Então, vocês me perdoem, vai estar aqui no formato mesmo sem o logo do IEMA. Bom, agora falando mais sobre a polarização do transistor, tá, pessoal? Ele pode ser feito das seguintes formas: na polarização direta, tá? Como é essa polarização direta? É quando você polariza diretamente base e emissor, tá? Isso vai gerar uma tensão que a gente chama de VBE, que é a tensão base-emissor, ok? Então, para quem não entendeu, é porque aqui eu acho que não ficou bem, ó. O que eu fiz, pessoal? Eu só liguei a base com o emissor, tá ok? Só fiz isso. Observem aqui novamente. Aqui fica um pouco mais clara a polarização da base emissor, ó, tanto no NPN, tá? Quando a gente está trabalhando com polarização desse tipo de transistor, eu tenho que explicar as duas formas, tá? Tanto no NPN como no PNP. No NPN, observem que a única coisa que muda é que, como aqui é uma camada P, observem o que vai acontecer. Eu preciso energizar com P, né? Vocês lembram lá do diodo? Ele só era polarizado, né? Quando a gente tinha positivo com positivo, não era isso? Você conectava aqui uma fonte, que era positiva,
Aí o positivo da fonte ficava positivo com o positivo do diodo. Aqui vai ser a mesma coisa. Na tensão aqui, base emissor, o positivo dessa tensão, no NPN, vai ter que estar sendo direcionado para o positivo. E onde fica o positivo? Na base, né? NPN. O termo do meio é o termo da base. Tá bom? Então, positivo. A polarização base emissor é a conexão aqui elétrica do emissor com uma fonte de energia. O emissor aqui está no negativo, tá? E a fonte de energia aqui, o positivo, está indo para a base. Logo, você gera aqui, ó, uma polaridade, né? Para a base. Tá ok? Já no PNP, essa polarização é inversamente, né? Como aqui na base agora a gente tem um N, nós vamos polarizar com o negativo da fonte. Então, observem aqui, ó. Só um momento, pessoal. Observem aqui, né, que nós temos agora a fonte, ela está virada o positivo para o emissor. Deixa eu não tá nem. E o negativo para a base. Por que o negativo agora está para a base? Porque a base é negativa agora, tá? Não tem mistério, pessoal. Parece difícil, mas não é. Já o positivo da tensão base emissor, né? Ela vai agora para o emissor, tá? Porque aqui é um PNP. Agora vamos ver aqui. Bom, existe agora, né? A gente viu a polarização direta, né? Base emissor. Agora a gente vai ver a polarização reversa. Pessoal, como a gente tem 3 terminais, a polarização reversa agora vai acontecer com o terminal que faltou a gente polarizar, que no caso é o coletor. A gente estava trabalhando com base emissor, agora é base coletor. Sempre quando for base coletor é polarização reversa, tá? Então você tem aqui o terminal do coletor, terminal da base. A polarização reversa, pessoal, como que vai acontecer? Se nós formos analisar apenas pela base, para você polarizar a base diretamente no tipo NPN, a tensão aqui tem que ser positiva, né? Voltado com o positivo para o positivo do transistor. Só que como eu quero fazer uma polarização reversa, agora no NPN, você vai ter o negativo da tensão vai ser ligado na base, porque é reversa. E o positivo no coletor. Ok? No PNP é a mesma coisa, tá? Só que no sentido contrário, tá? Então aqui no PNP, o que vai acontecer? Para você polarizar reversamente a base, que é N, você tem que mandar uma carga positiva. Então, tanto é que aqui, ó, tensão positiva aqui está voltado para o negativo. Lá no outro caso, tensão negativa voltada para o positivo, porque é reverso. Lembrando, reverso. E o resto, né, o terminal que falta da fonte, você conecta no portador, tá? Ou no coletor. Tudo bem? Isso aí são os tipos de polarização que existem, tá? Vamos deixar mais fácil aqui. Vamos ver aqui na prática, né, pessoal? Então eu vou aqui abrir o simulador, tá? Tinkercad. Vamos pegar aqui uma protoboard. Vamos aqui no todos, né? Opa. Coloquei no meu simulador aqui a protoboard. E agora a gente vai, né, usar um transistor. Aí é só procurar aqui no canto direito, pessoal, por transistor. Eu acho que vai ter aqui. Observem os transistores que eu achei, né? Olhem só, esse aqui é a figura que nós estamos trabalhando. Observem que nesse caso, né, deixa eu pegar aqui minha caneta.
nós temos aqui, ó. Espera aí que eu tenho que ver aqui. A sigla aqui da simulação é um pouco diferente, né? Ok. No transistor, pessoal, normalmente quando você pega um transistor físico, você não tem essa sigla aqui. Por isso que eu parei aqui um pouquinho para entender essa parte da simulação. Essa sigla aqui, pelo que eu estou vendo no simulador, ela está indicando, tá para facilitar você a identificar o transistor, né? Por exemplo, esse P aqui é a primeira sigla do transistor, que é P, e essa aqui é a primeira sigla do transistor, que é N. Bom, se eu sei que só existe PNP e NPN, logo aqui a continuação é PNP. E aqui é NPN. Então esses aqui são dois transistores que eu peguei aqui na simulação. Tá bom? Então, pessoal, aqui vai ter tudo que a gente viu, né? Os terminais, observem aqui os terminais. Emissor, base, coletor. Já aqui, coletor, base, emissor. Tá bom? Então vamos fazer aqui uma polarização direta. Como é que faz essa tal da polarização direta, professor? Bom, veja bem. Vamos escolher aqui o NPN, vai, que é mais fácil de se trabalhar. A polarização, eu botei aqui na protoboard, viu, pessoal? A polarização direta me diz que eu tenho que ter uma fonte, tá? Vamos atrás de uma fonte aqui no simulador. O que poderia ser uma fonte de corrente contínua, pessoal? Alguém me dá uma ideia aí? Alguém tem ideia de uma fonte de corrente contínua para a gente polarizar? Uma bateria, né, pessoal? Ó, vamos procurar aqui por bateria. Bateria. Esse simulador tem várias baterias, ó. Aquelas baterias de experimento de sala de aula. Bateria com batata. Bateria com limão. Mas o que a gente vai usar mesmo é a bateria de 9 volts. Tá? Vou usar essa bateria de 9 volts aqui. É uma fonte de corrente contínua, viu? Então eu vou girar ela aqui, né, que tem uma ferramentinha aqui no simulador que dá pra gente girar, né, aqui em cima no lado esquerdo. E aí vamos tentar utilizar aqui a bateria. Bom, o que me diz na polarização direta do NPN? Na polarização direta do NPN, pessoal, a gente só tem que entender uma coisa. Não preciso nem voltar no slide. Como ele é um NPN, a base dele vai ser P, não é isso? Logo, para eu polarizar diretamente, eu tenho que mandar uma carga positiva para o terminal P. O terminal P é a base, né? Como a gente viu anteriormente. Sempre o do meio é a base. Então vamos lá. Se eu tenho aqui uma bateria, né? E a bateria, ela é polarizada, né, pessoal? Nós temos positivo e negativo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou ligar o terminal positivo da bateria na base. Pronto, acabei de polarizar aqui, começar a polarização, né? Só que a polarização direta, ela é base emissor, como a gente viu, né? Logo eu tenho que pegar o emissor e polarizar aqui com o terminal que falta, que é o negativo. E pronto, né? Acabei de polarizar, né, de forma prática esse transistor, de forma direta, né? Polarização direta. Nesse caso, se eu quisesse fazer a polarização inversa ou reversa, né? Como eu sei que a base é positiva, para eu fazer ela inversa, eu tenho que mandar uma carga negativa para ela. Então, é só pegar aqui o negativo da bateria, ligar na base. A reversa, ela é com base no coletor. O terminal que falta eu boto no coletor. Pronto, polarizado reversamente. Tá? É a mesma coisa para o NPN, para o PNP, só que de maneira totalmente inversa, né?
Pois é, isso aqui é para vocês verem que na prática, né, não é tão complicado assim, né, pessoal? Por exemplo, eu vou polarizar diretamente o PNP, né? Como eu sei que é um PNP, eu sei que a base dele é negativa, né? Vamos lá, esse aqui é o NPN e aqui é o PNP. A base é negativa. Logo, para eu polarizar ele diretamente, eu tenho que mandar um negativo para ela. E o positivo vai para o emissor, né? Que é polarização base-emissor. Direta. Já para polarizar inversamente, como é negativo aqui, eu vou mandar positivo, que fica inverso. E o negativo eu mando para o terminal que falta, que é o coletor. Tá bom, pessoal? Isso aqui é só o início, a gente vai voltar mais nesse assunto, tá, pessoal? Para vocês entenderem esse conceito de polarização de transistor, tá? Esse é só o início do conteúdo, a gente ainda vai ter bastante aulas aí pra gente estar discutindo o transistor, tá bom? Isso aqui é só para vocês terem uma visão geral, né? Do ponto de vista químico, do ponto de vista da eletricidade, né? E na próxima aula a gente continua sobre polarização, tá? Então, por hoje é só. Próxima aula a gente vai continuar e vamos tentar entender esse assunto, tá? Que eu sei que para vocês aqui que estão vendo pela primeira vez, né, pessoal? Eu sei que é um pouco complicado, tá? Então, nosso objetivo aqui é descomplicar esse assunto para vocês entenderem pelo menos os conceitos básicos, tá? Beleza? Então, a gente continua na nossa próxima aula. Desejo a todos um bom fim de semana e até a próxima aula, ok? Opa, tchau Caroline, tchau todo mundo. Tchau Carla, tchau Letícia. Tchau, professor. Tchau Alaine, tchau João. Bom fim de semana, galera.